Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Nesta edição, estaremos abordando o assunto da biometria, que agora passa a ser obrigatória para a concessão, renovação e também a manutenção dos benefícios sociais. Abordaremos também a instituição Alcoólicos Anônimos, que completou 90 anos de assistência e ajuda. E na parte de turismo, falaremos do Parque Nacional Cavernas de Peruaçu, que é reconhecida inclusive pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Tudo isso e muito mais nesta edição do jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do jornal Tele Brasil Notícias falando dos 150 milhões de brasileiros que já têm cadastros de impressões digitais ou mesmo o reconhecimento faciais em bases biométricas. Inclusive, o uso da assinatura GovBR cresceu 90% no primeiro semestre. Vamos acompanhar. Brasileiros que faz uso da assinatura eletrônica gov.br. Para o jornalista e produtor cultural, o recurso é também uma ferramenta de trabalho. O Gov é muito bom, é uma plataforma que ela é informatizada, né? Então ela alinha vários serviços, né, em todo o país. Eu sou presidente de uma instituição cultural no qual a gente faz vários trabalhos culturais que tem que assinar documentos. Então o Gov é uma plataforma de trabalho que a gente salva imediatamente no celular, já assina e já manda para frente, né? Outros pontos considerados positivos por Matheus é o fato da assinatura gov.br ser segura e gratuita, além de reduzir a burocracia dos processos. Ele já assina, já sai digitalmente, a pessoa que quiser até verificar a autenticidade pode verificar pelo QR Code. Então, para mim, é uma excelente plataforma de trabalho. A utilização da assinatura eletrônica gov.br teve um crescimento de 90% no primeiro semestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, a solução desenvolvida pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos foi usada 95 milhões de vezes. Já em 2024, no mesmo período, 50 milhões de assinaturas realizadas. O recurso eletrônico permite que o cidadão assine um documento em meio digital a partir da conta gov.br. E o documento assinado digitalmente tem a mesma validade de um com assinatura física, além de ser regulamentado por decreto. Para utilizar o serviço, é necessário uma conta gov.br nível prata ou ouro. E para ter uma conta gov.br, basta entrar no site acesso.gov.br e fazer o cadastro. A praticidade do recurso é um dos critérios bem avaliados pelo governo, já que o uso da assinatura gov.br não necessita de impressão e deslocamento. O serviço pode ser utilizado pelo celular em qualquer lugar. E vamos à segunda informação, falando aí sobre o uso da biometria, que agora passa a ser obrigatória para concessão, renovação e também a manutenção dos benefícios sociais. O importante é entendermos que a medida garante maior segurança a cada cidadão e também no governo. Essas e outras ações foram, inclusive, anunciadas no Palácio do Planalto e fazem parte da transformação digital do Brasil. Vamos acompanhar. Exatamente. Aqui no Palácio do Planalto, agora há pouco, foram apresentados passos importantes no processo de construção da base de dados do Brasil, entre eles o uso de cadastro biométrico na concessão e renovação, manutenção aí de serviços da Seguridade Social e ainda o aplicativo Meu Imóvel Rural, que é um exemplo concreto do uso unificado dessa base de dados que está sendo construída. Em relação ao uso do cadastro biométrico para concessão
concessão de benefícios, né, do INSS, enfim, a ideia é dar essas políticas assistenciais mais segurança e conveniência, facilitando o acesso das pessoas a essas políticas públicas. Hoje, diferentes bases biométricas, como você disse, já contemplam mais de 150 milhões de pessoas. Já o aplicativo Meu Imóvel Rural, ele reúne num único ambiente com login gov.br as principais informações e documentos dos imóveis rurais. Com ele, o proprietário ele não precisa entrar em 3 diferentes plataformas, né, para obter informações, identificar pendências ambientais e fundiárias, né? Só para a gente relembrar alguns marcos dessa transformação digital que já vem sendo feita: a identidade nacional, a plataforma gov.br, que já tem mais de 12 mil serviços públicos disponibilizados aí para a população. Muito bem, vamos falar agora de saúde, a questão do câncer coloretal. Inclusive, é a doença que tirou a vida da cantora Preta Gil, que está entre os dos maiores incidentes aqui no Brasil. Em todo o mundo, esse tipo de câncer antes era associado à população acima de 50 anos. Mas a coisa está mudando. Está aparecendo também em pessoas cada vez mais jovens por conta de cigarro e também nas mudanças na alimentação. Vamos observar. Preta Gil foi diagnosticada com câncer coloretal em janeiro de 2023. Passou por quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas no ano seguinte enfrentou a recidiva da doença. Neste ano, em busca de tratamentos alternativos, foi para os Estados Unidos, onde faleceu. O Instituto Nacional do Câncer estima cerca de 46 mil novos casos de câncer de intestino a cada ano no país. A incidência é de 21 casos a cada 100 mil habitantes. É o segundo tipo de câncer mais comum no país, atrás do câncer de próstata em homens e do câncer de mama em mulheres. Segundo o estudo do INCA, a probabilidade de morte prematura por câncer de intestino entre pessoas de 30 a 69 anos pode ter um aumento de 10% até 2030. Os principais fatores de risco são sedentarismo, obesidade, consumo frequente de álcool, tabagismo e baixo consumo de fibras, além de fatores genéticos. Hábitos saudáveis e atenção aos sintomas iniciais são essenciais. Qualquer tipo de sangramento, né? Alterações do hábito intestinal. Então, se você tem um hábito regular e esse hábito passa a mudar, isso tem que chamar a atenção também, e isso pode evoluir até a obstipação mais prolongada, ou até a obstrução, e aí doenças mais avançadas, você já consegue palpar uma massa no seu abdômen, né? Bia, hoje com 32 anos, foi diagnosticada com câncer no intestino aos 25. Mesmo ignorando os primeiros sinais, conseguiu vencer a doença. Quando eu tinha 22 anos, eu comecei a apresentar sangue ao evacuar. Era só quando o intestino prendia e eu fazia força. Fui na consulta com o proctologista, ele me examinou, ele receitou pomada e remédio e me pediu o exame de colonoscopia. Só que aí, justamente, mais uma vez, por ser nova, não ter informação de que mesmo jovem precisaria de um cuidado ali com esse sintoma para saber o que estava causando aquilo, eu não compareci ao exame de colonoscopia. Quando você diagnostica um pólipo pela colonoscopia, já tem a oportunidade de ressecar, já enviar para a biópsia e determinar o diagnóstico ali bem no início. Eu acho que as informações que eu não tive quando eu tinha 22 anos, eu gosto de compartilhar e conscientizar pessoas de qualquer idade, de alertar as pessoas até olhar o próprio cocô ou perder a vergonha da colonoscopia, porque o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Vamos agora então falar da situação climática no mundo todo. O Tribunal Internacional da Organização das Nações Unidas declarou, inclusive pela primeira vez, que as mudanças climáticas são uma ameaça real a toda a humanidade. E em outro organismo ainda, surge o alerta que o planeta atingiu na última quinta-feira, dia 24 de julho, a sobrecarga do consumo de recursos naturais. Então, para entendermos, é como se, a partir de amanhã, o planeta precisasse usar o cartão de crédito para bancar o consumo, porque, inclusive, não tem como pagar. Vamos observar. O
Os recursos naturais da Terra disponíveis para 2025 já foram consumidos nos primeiros 7 meses do ano. Isso significa que a procura da humanidade por esses recursos ultrapassa a capacidade da Terra para se recuperar. O cálculo é da Footprint Network, organização internacional de sustentabilidade, que anualmente estabelece o Dia da Sobrecarga do planeta. O marco para este ano chegou uma semana mais cedo do que no ano passado, mas, segundo a instituição, tem se mantido estável nos últimos 15 anos. Mesmo assim, a data alerta que a humanidade hoje utiliza a natureza quase 2 vezes mais depressa do que os ecossistemas conseguem se regenerar. E uma decisão da mais alta corte das Nações Unidas pode dar base jurídica para a responsabilização dos estados em ações relacionadas à emergência climática. O parecer da Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, foi aprovado por unanimidade pelos 15 juízes do tribunal. O documento sustenta que os estados têm obrigação legal de proteger o sistema climático e de cumprir os acordos internacionais. Segundo este especialista, a decisão é histórica. Tão importante quanto a discussão internacional, o respaldo que esse documento dá agora para os casos internos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, etc., que são os denominados litígios climáticos. Esse passa a ser um grande mecanismo para lidarmos com a crise climática, né? O parecer foi motivado por um pedido à corte de um grupo de Vanuatu, pequeno país no Oceano Pacífico, fadado a desaparecer com a mudança de nível dos oceanos. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, estamos de volta. Agora falando um pouquinho sobre a questão da fecundidade. Tudo porque as mulheres brasileiras estão tendo menos filhos. Isso é uma tendência. A taxa de fecundidade do país é a menor da história, segundo os dados do censo de 2022 do IBGE. Entre as razões estão o adiamento da maternidade ou mesmo o desejo de não ser mãe. Vamos acompanhar. A Juliana tem 47 anos. Desde criança, teve muitos sonhos, mas ser mãe não estava entre eles. Sinto que eu não tinha essa convicção, né, de ser mãe. Então eu não gostava de brincar de boneca, não gostava de brincar de dar papinha, trocar fraldinha. Ela conta que teve 2 casamentos e sempre deixou claro o seu desejo aos parceiros. Não acho até que nem que seja egoísmo, mas eu queria viver a minha vida, eu queria ter a minha liberdade. Minhas amigas todas muito dedicadas, sabe? A vida delas são os filhos. E aí eu não queria ter essa vida. Eu falava assim, gente, essa vida não é pra mim. E a Juliana não está sozinha. A mulher moderna busca o melhor desempenho profissional e educacional. Muitas delas acabam deixando de lado a maternidade. A taxa de fecundidade da mulher brasileira, ou seja, o número médio de filhos que uma mulher teria ao longo da vida reprodutiva, tem diminuído. Segundo o IBGE, em 2010, a taxa era de 1,75 filhos por mulher. Em 2022, caiu para 1,55 filhos. Em 2023, a projeção da taxa é de 1,57 filhos. E a projeção para 2030 aponta a taxa de 1,47 filhos por mulher.
Esta especialista avalia que as mulheres também têm atrasado a decisão de ser mãe, especialmente entre aquelas com maior condição financeira. O que a gente vê nas camadas médias e altas é uma postergação da maternidade, muitas vezes, e as tecnologias reprodutivas, elas facilitam isso, porque as mulheres podem congelar os ovos, elas podem recorrer à doação de gametas, seja de espermatozoides, no caso das maternidades solo, por exemplo. Então, elas podem decidir ter um filho mais tarde, sozinhas. Muito bem, vamos falar de saúde e a prevenção aí à gravidez. Implanon, um novo implante, inclusive contraceptivo, que está sendo oferecido pelo SUS. E o objetivo é facilitar o acesso, então, de muitas mulheres a um método considerado seguro e eficaz. Com apenas 4 centímetros, ele é colocado sobre a pele, no braço, e previne gravidez por até 3 anos. Vamos conferir nesta reportagem da TV Unicamp. O Implanon é um novo implante contraceptivo que vai ser oferecido pelo SUS e promete facilitar a vida de muitas mulheres. Ele é um pequeno dispositivo de 4 centímetros colocado debaixo da pele do braço que libera um hormônio chamado etenogestrel, prevenindo a gravidez por até 3 anos. A maioria das mulheres vai continuar menstruando, mas vai menstruar de uma forma diferente que menstruava antes. A taxa de não menstruar, que a gente fala que é a taxa de amenorreia, é em torno aí de 20%. Então, 80% das mulheres, elas continuam tendo algum tipo de sangramento, mas esse sangramento é menor do que ela tinha antes. E normalmente com uma melhora muito importante das cólicas. Então, pacientes que têm cólicas menstruais têm um benefício muito grande com esse método. Embora o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISM da Unicamp, já ofereça esse serviço, ele estava disponível apenas quando havia verba. Agora, com a liberação para o SUS, o acesso a esse método vai ser bem mais fácil. Quando nós temos e oferecemos nas redes sociais, temos uma fila de mulheres buscando, e principalmente adolescentes. Ele tem menos hormônios do que muitos anticoncepcionais orais e injetáveis, sendo uma boa opção para quem quer evitar uma carga hormonal maior. Além disso, ele também auxilia no planejamento familiar, ajudando as mulheres a decidirem melhor sobre suas gestações. Não planejo engravidar nesse momento da minha vida, né? Que eu tô no final da graduação, ainda quero conquistar muitas coisas, e eu penso que o Implanon para mim é o melhor método no momento. Você pode, quando ele dá a validade dele, tirar e no mesmo momento já inserir um novo método, um novo implante ao mesmo tempo. E se você não quiser já ter uma gravidez, você consegue remover, e a chance de gravidez é logo após a remoção. Então ele não fica um tempo no seu corpo. Assim que você remove, você já tem um retorno rápido à fertilidade. O Ministério da Saúde planeja distribuir 1.800.000 unidades do Implanon até 2026, facilitando o acesso de muitas mulheres a esse novo método. A mudança é importante não só para evitar gravidez indesejada, mas também para salvar vidas, ajudando a reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. Vamos falar também de datas comemorativas, porque neste mês de julho tivemos aí a comemoração do Dia Internacional do Trabalhador Doméstico. Aqui no Brasil, a lei que garantiu justamente os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas completa nada menos que 10 anos. Inclusive, esse ano de 2025. E foram muitos avanços, mas ainda há uma luta para se vencer a informalidade, que é, justamente nessa luta, um grande desafio. Vamos observar. Paulicéia Faria trabalha há 25 anos em serviços domésticos. Enfrentava uma rotina de diarista, cada dia numa casa, até ser contratada, ter a carteira assinada e, com isso, conseguir realizar o sonho de ter a própria casa. Quando eu fui pedir um empréstimo, eles perguntaram se eu tinha carteira assinada. Aí eu falei, sim, tenho carteira assinada, mostrei para eles e liberaram o empréstimo. Eu nunca imaginei, depois da carteira assinada, agora eu estou feliz. Eu falei, um dia eu vou conseguir.
A lei, sancionada em 2015, começou a ser construída em 2013, na proposta de emenda constitucional que ficou conhecida como PEC das Domésticas. Antes disso, os trabalhadores domésticos, a maioria mulheres negras, tinham garantidos apenas 9 dos 34 direitos disponíveis para outros trabalhadores, como FGTS, seguro-desemprego e adicional noturno. Uma forma de reparação social, explica a relatora da proposta na época. Quem é que não tinha direito a um salário mínimo? Quem é que ficava sem descanso? Quem é que não tinha férias remuneradas? Então, quem são essas pessoas? São as mulheres, majoritariamente as mulheres negras. Então, existe ainda uma reparação a fazer. Segundo o último levantamento do governo federal, quase 90% do trabalho doméstico formal ainda é feito por mulheres. Mais da metade desses trabalhadores são pretos e pardos. Nesses 10 anos de lei, a escolaridade melhorou. A proporção de domésticas com ensino médio completo subiu de 28,5% em 2015 para quase 41% em 2024. A maior parte das profissionais atua como empregada doméstica em serviços gerais, seguida por babás e cuidadoras de idosos. Outro dado da pesquisa foi a queda de vínculos formais em uma década, 18% no total, um desafio que ainda precisa ser superado no país. Muitos empregadores alegam que vão esperar 3 meses para assinar carteira, porque período de experiência eles acham que não se assina carteira. Mas para a nossa categoria, o período de experiência ele é de 30, estende a 60 a 90 dias. E todos esses 3 períodos de experiência, 30, 60, 90, a carteira tem que ser assinada, cumprindo todos os direitos da Lei 150. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão de assistência jurídica prevista na Lei Maria da Penha. É obrigatória, inclusive no Tribunal do Júri. Vamos observar. Assistência jurídica prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória, inclusive no Tribunal do Júri. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a assistência jurídica qualificada prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória, inclusive em processos de feminicídio, julgados pelo Tribunal do Júri. Para o colegiado, o serviço da Defensoria Pública deve ser ofertado à vítima de forma automática, como medida de tutela provisória, caso a vítima não opte por advogado particular. A Lei Maria da Penha diz que a mulher tem que ter um atendimento especializado em todos os atos cíveis e criminais. E isso é um grande ganho para todas as mulheres, porque não são todas as unidades da federação que têm muitos equipamentos para a defesa da mulher, tal e qual nós temos aqui no Distrito Federal. Então, com isso, é um avanço, porque ninguém vai ficar sem defesa, todos vão ter direito à defesa. O entendimento foi firmado no julgamento de recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro, que questionava a atuação da Defensoria como representante dos interesses da mãe, do irmão e do filho de uma vítima de feminicídio, reconhecidos como vítimas indiretas. O relator do recurso, ministro Joel Ilan Paciornik, rejeitou o argumento do Ministério Público, que sustentava, entre outros pontos, que a lei não prevê a possibilidade de a Defensoria Pública representar simultaneamente o acusado e os interesses da vítima ou das vítimas indiretas. O ministro destacou que a natureza institucional da Defensoria Pública não impede que defensores distintos dotados de independência funcional atuem simultaneamente na defesa do acusado e na proteção dos interesses da vítima, desde que não haja coincidência entre os profissionais designados para cada função. Além disso, o relator pontuou que, em conjunto com a Lei Maria da Penha, o dever do Estado de fornecer assistência jurídica completa é reafirmado conforme a Constituição Federal, que atribui à Defensoria Pública a orientação e a defesa dos necessitados. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, estamos de volta agora falando do Ministério da Saúde, que está abrindo 1.700 bolsas para médicos especialistas. Vamos conhecer mais detalhes nessas informações. Ao todo, serão ofertadas 1.778 vagas para médicos especialistas. Destas, 635 são para início imediato. Segundo o edital divulgado pelo Ministério da Saúde, os profissionais selecionados contarão com bolsas formação a partir de R$10 mil por mês. A iniciativa é inédita no Brasil. É a primeira vez que o Ministério da Saúde faz um programa de provimento de médicos especialistas para atenção especializada, porque a gente já faz um programa de provimento com os médicos de família e comunidade, né? A gente faz um programa de provimento para atenção primária como um todo, do qual participam médicos de família e comunidade. Então, é a primeira vez que a gente vai lá financiar diretamente, né, esse profissional que já é um especialista, para ele ao fazer o aprimoramento de uma técnica, ele está ofertando esse serviço dele também para o serviço ligado à Secretaria Estadual, Municipal, onde ele vai estar atuando. Os médicos selecionados vão atuar nos locais mapeados, ou seja, em hospitais regionais, policlínicas e ambulatórios do Sistema Único de Saúde. Só no Nordeste serão 239 vagas, o Sudeste 168. A região Norte ficou com 146, o Centro-Oeste com 45 postos e o Sul do país com 37. Onde as pessoas tinham mais necessidade também de contato com especialistas, tinham que se deslocar por mais tempo, ao mesmo tempo também avaliando as condições de capacidade instalada desses serviços, de habilitações desses serviços para fins de receber esses profissionais especialistas. Essa oferta mais imediata de vagas é exatamente para que os profissionais especialistas possam iniciar suas atividades em setembro. Segundo o governo, serão destinados 260 milhões de reais para o programa, que será realizado em parceria com instituições formadoras e a Associação Médica Brasileira. As ações anunciadas são uma resposta do Ministério da Saúde ao estudo da demografia médica deste ano, que revelou desigualdades na distribuição de médicos especialistas pelo país. De acordo com a publicação, apenas 10% dos especialistas atendem exclusivamente no SUS. O Ministério da Saúde anunciou ainda a criação de 3 mil novas bolsas de residência médica voltadas para a formação de especialistas em áreas como saúde da mulher, da criança e oncologia. As medidas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, que tem o objetivo de reduzir o tempo de espera de consultas, exames, cirurgias e tratamentos no SUS. Mais do que ampliar a oferta, a gente precisa qualificar a demanda. Para qualificar a demanda, a gente precisa de especialistas. Como faz diferença quando o Ministério se posiciona, olha para esses vazios assistenciais, olha para essa concentração desigual de profissionais e age. Então a gente fica muito feliz quando o Ministério assume a sua responsabilidade e o seu protagonismo nesse processo. Depois de falarmos de médicos, então voltamos a falar de saúde. E na questão do AA, que é os Alcoólicos Anônimos, que completam 90 anos. E traz com ele uma triste realidade. Inclusive, o número de reuniões só de mulheres aumentou quase 45% depois da pandemia. Hoje são cerca de 65 reuniões semanais em todo o país. Vamos conferir. Essa mulher começou a beber ainda criança em festas de família, no que parecia ser algo inofensivo. Hoje, aos 63 anos, conta que está sóbria há cerca de 5 anos, desde que buscou ajuda. Eu só fui entender o que me aconteceu depois que eu cheguei na Irmandade, comecei a praticar o autoconhecimento, aí que eu consegui entender o que aconteceu em toda a minha vida. Porque eu passei a vida bebendo, né?
Os Alcoólicos Anônimos são um projeto que surgiu há 90 anos nos Estados Unidos como um grupo voltado a pessoas que enfrentam problemas com bebidas alcoólicas e que desejam parar de beber. O projeto chegou ao Brasil na década de 1940 e aqui no país, mulheres que fazem parte do AA criaram uma ação voluntária chamada Colcha de Retalhos, com foco no público feminino. É de mulher para mulher, né? É uma mulher alcoólica ouvindo outra mulher alcoólica. E ali elas podem falar de todas as suas dores, elas podem não precisam se preocupar de falar de um abuso sexual, de uma violência doméstica que ela viveu. Reuniões como esta, compostas apenas por participantes mulheres, têm se tornado mais comuns nos Alcoólicos Anônimos. Comparando o período antes e depois da pandemia de Covid-19, o número dobrou. Hoje são cerca de 65 reuniões semanais voltadas para mulheres em todo o país, em encontros presenciais e online. Esta mulher conta que bebia desde os 13 anos e tinha apagões, não lembrava do que havia acontecido. Depois de ficar alcoolizada por 10 dias consecutivos em 2021, resolveu buscar ajuda. Na pandemia, quase teve uma recaída, mas encontrou uma saída nas reuniões online. Eu tive um processo muito difícil, que eu peguei dengue, covid, e aí eu estava propensa a beber. Naquela noite eu realmente ia beber. Eu não aguentava mais, eu estava com muita dor no corpo, na alma, ruim. Eu estava muito ruim mesmo. E aí uma pessoa abençoada me trouxe alguém de Alcoólicos Anônimos, um telefone, e essa pessoa me levou para as reuniões online de Alcoólicos Anônimos. Então, durante a pandemia, as reuniões online salvaram a minha vida. Vamos agora falar então de socorrer pacientes mais de outros estados. Por exemplo, na região norte. Socorrer paciente em emergência se torna uma tarefa bastante difícil, mas não é só lá, em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. Agora, imagine para aqueles socorristas que estão lá no Amazonas, onde boa parte do município só tem acesso por rios ou pelo ar. Vamos à reportagem da TV Encontro das Águas, que acompanhou duas emoções aéreas. A primeira parada foi em Nova Olinda do Norte, a cerca de 30 minutos de voo de Manaus. Sem pista de pouso homologada, o avião anfíbio aterrissa direto no Rio Madeira. Porque a gente foi pegar aquele paciente no barco, então a gente já veio aquela logística, né, para melhor conforto do paciente, para trazer ele, no caso aqui, conforme a estrutura do avião. E a gente vai dando aquela assistência, de todo cuidado, né, para não mexer muito na parte fisiológica do paciente. A equipe médica estabiliza o paciente a bordo. O genro dele, o agricultor Ézio Queiroz, acompanha tudo. Porque se era para ele ficar ali com menos recursos, então rapidamente, né, fizeram esse resgate para cá, conduziram ele para que ele possa ter mais alguns anos de vida aí, tá? No mesmo dia, nova missão, agora para Barcelos, 1h40 de voo. A paciente tem suspeita de AVC e precisa ser entubada antes mesmo do embarque. Quando esse paciente ele chega em Manaus, nós já temos uma ambulância terrestre preparada para recepcioná-lo e já temos um leito garantido de acordo com as necessidades que esse paciente tem. Por trás de cada remoção aeromédica, existe uma estrutura que funciona 24 horas por dia no Complexo Regulador do Amazonas. O SISTER, Sistema de Transferência de Emergência Regulada, modernizou o processo de regulação no estado. Esse serviço, ele faz com que o médico ele consiga visualizar em tempo real quando um outro profissional solicita uma transferência aérea e a partir daí classifica-se o risco deste paciente e começa-se um planejamento logístico de como é a melhor forma de transferência. Salvar vidas é uma escolha de todos os dias. Aqui, a vida vale muito mais do que qualquer custo. Vamos agora falar de urbanização de favelas. O governo federal anunciou que vai destinar mais de 4 bilhões de reais para a urbanização de favelas em 63 comunidades, inclusive de 14 estados brasileiros. O evento ocorreu em Osasco, na região da Grande São Paulo, onde foi anunciado
esse investimento. A cidade irá receber 200 milhões de reais em obras de infraestrutura, recuperação ambiental, regularização fundiária e também o trabalho social. Vamos observar. A Edilaine mora há mais de 30 anos nesta comunidade, na zona norte de Osasco, conhecida como Jardim Rochdale. Com o novo PAC, ela espera que as moradias sejam regularizadas, que o local conte com mais segurança e saneamento. Questão de esgoto, tem alguns bairros, tem algumas ruas aqui que ainda falta muito. Pelo menos no meu canto lá, eles deram uma boa reforma lá onde eu moro, mas tem vários lugares aqui que não tem. Para José Nilton, os investimentos na comunidade serão refletidos também no comércio local. É bom para o pessoal e para a cidade, para o comércio, para todos. O Jardim Rochdale, aqui em Osasco, é uma das 13 comunidades que vão receber 2 bilhões de reais do novo PAC, voltado para a urbanização de favelas. No total, são cerca de 4,7 bilhões de reais destinados a 32 municípios em 12 estados. Para uma obra de urbanização ter sucesso, ela precisa ouvir muito as comunidades, mas o tempo é muito maior do que uma obra de infraestrutura comum, como uma obra, por exemplo, de calçamento, uma obra de asfaltamento. Então, é fundamental nesse processo de construção da solução que se ouça a comunidade para se entender de fato quais são as melhores alternativas e de que maneira essa obra acontece de uma maneira mais efetiva e mais rápida. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira, e em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Estamos de volta, agora vamos falar um pouquinho também do Anuário de Segurança, que traz uma realidade cada vez mais consolidada, que é a questão da migração da criminalidade para os crimes via a internet. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde 2018, o número de roubos no país caiu pela metade. Ainda assim, o interesse por telefones celulares permanece, não apenas pelo valor do aparelho, mas porque o acesso permite que os criminosos façam transferências e empréstimos usando os dados das vítimas. Foram subtraídos 900 mil celulares no ano passado em todo o país e a cidade de São Paulo concentra 1 de cada 5 casos. A maioria das vítimas eram pessoas negras. Já os casos de estelionato aumentaram e foram aí no ano passado 4 golpes por minuto contra os brasileiros. De 2023 para 2024, os estelionatos cresceram 7,8%, chegando a quase 2,2 milhões de casos. E quando se considera estelionatos nos meios eletrônicos, o crescimento foi ainda maior, de 17%. E esse tipo de crime traz novos desafios, já que os golpistas podem estar em outros estados ou até mesmo fora do Brasil. E os locais que tiveram a maior taxa de estelionato por 100 mil habitantes foram o estado de São Paulo, o Distrito Federal e o estado do Paraná. Vamos agora também falar de Goiás, porque o Sistema Público de Saúde está com 90% dos leitos de UTI e 80% das enfermeiras ocupadas por causa da alta nos casos de síndrome respiratória e aguda grave. O número de casos registrado este ano já, inclusive, igualou o registro de todo o ano passado. Vamos obter mais informações através da TV UFG, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Nos primeiros 7 meses do ano, já foram confirmadas 471 mortes por causa da síndrome respiratória. Por conta da situação,
o governo de Goiás decretou estado de emergência por SGAG no dia 30 de junho. A SES instalou um centro de operações de emergências para acompanhar os casos e faz um alerta para que a população se vacine, já que a vacina pode diminuir as chances de agravamento das doenças. O estado conta com doses contra a influenza e Covid-19. Além da vacina, o pedido é que a população evite locais com grandes aglomerações, higienize bem as mãos, use máscara em casos de sintomas e procure atendimento em uma unidade de saúde, principalmente em casos de falta de ar. Vamos agora falar também de saúde animal. O Ministério da Agricultura e Pecuária atualizou para 284 o número de cavalos mortos após o consumo de rações fabricadas pela empresa Nutrata Nutrição Animal Limitada. O caso é considerado inédito. Inclusive, vitimou animais nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. A fábrica, inclusive, voltou a ser proibida. Vamos observar. Voltou a ser proibida de produzir rações para todas as espécies de animais, até que comprove ao Ministério da Agricultura correção e todas as irregularidades apontadas, correção dessas irregularidades que foram apontadas pela fiscalização. De acordo com as investigações, a contaminação ocorreu por falhas no controle da matéria-prima, que continha resíduos de plantas do gênero Crotalária, conhecidas por conter substância altamente tóxica para os animais. Em nota, a Nutrata expressou solidariedade aos criadores e disse que permanece à disposição de todos os clientes e que acompanha todas as etapas do processo investigativo. Plantios familiares. 2 feiras estão movimentando a agricultura familiar no estado do Espírito Santo. A agricultura, inclusive, é muito forte nesse estado, mesmo entre os pequenos produtores. A reportagem, então, vem lá da TVE do Espírito Santo. Vamos observar. Olha, a questão do tarifaço ainda não é um assunto aqui, até porque o que é produzido aqui no Espírito Santo, muito é comercializado no mercado interno e também para outros países fora dos Estados Unidos. Como vocês já adiantaram, eu estou aqui na 20ª edição da Feira da Agricultura Familiar, que ocorre em Vitória, capital do Espírito Santo. Quando a gente fala de agricultura familiar no Espírito Santo, eu estou falando de pouco mais de 100 mil propriedades. Dessa feira participam cerca de 200 produtores, representando 52 municípios capixabas. E o Espírito Santo, quando se fala de agricultura familiar, produz muitas coisas. É uma produção bem diversificada, com destaque para a gengibre e também para o café. A nossa equipe aqui do TVE Espírito Santo preparou uma reportagem mostrando a história de um casal de agricultores aqui do estado. O dia na propriedade do Sérgio e da Ivanete começa cedo. Umas 5h10, assim, aí já arrumo as meninas para ir para a escola, elas descem. E já vamos trabalhar, né? O forte por aqui é a produção de banana, mas eles trabalham com outras frutíferas e hortaliças. E é tudo orgânico. É muito gratificante, né? Você trabalhar com uma coisa que você gosta. Eu nasci e me criei assim no sistema de roça, de plantação. A nossa produção serve para além de vender, a gente também usa para vender e para a família. Presente em 75% das propriedades rurais do Espírito Santo, a agricultura familiar é mais que uma atividade econômica. É um modo de vida que alimenta famílias e coloca o alimento saudável na nossa mesa. A agricultura familiar ela tem uma importância grande que gera divisa, gera balança. Ela é importante para a balança comercial do Estado. Então nós estamos em 2 esferas sim, de muita importância. A da produção de alimentos, que 80% do alimento capixaba, repetindo, é da nossa responsabilidade, e da importância de nós gerarmos commodity para aumentar as divisas econômicas. Nós temos uma outra grande importância dentro do setor ambiental, dentro do aspecto ambiental. Então, a produção de alimentos livres de agrotóxicos é a agricultura familiar que coloca nas nossas mesas. A verdade é que não tem nada de pequeno na agricultura familiar. Ela é abrangente e diversificada, com impactos positivos que extrapolam a economia e passam pela questão cultural e ambiental. E vamos agora aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, estamos de volta. Agora falando um pouquinho do planeta Terra, porque ter uma relação mais equilibrada e responsável com o planeta, esses são os principais objetivos da alfabetização ambiental, que vem a ser um processo que leva ao desenvolvimento de valores e atitude que ajudam a construir um futuro mais sustentável. E a gente vai conferir esse conhecimento que pode ajudar no dia a dia, na reportagem da TV Cultura do Pará. Você já deve ter visto em vários lugares o símbolo da reciclagem e essas lixeiras coloridas para a separação de metais, plásticos, vidros e papéis. Também é comum ver o que deveria ser descartado de forma correta para ajudar na reciclagem e fomentar a economia verde ser jogado assim, sem qualquer responsabilidade com o meio ambiente. Daí a importância da alfabetização ambiental para as cidades. A alfabetização ambiental, ela se refere à necessidade que nós temos de ter uma educação ambiental, explicando para a sociedade qual é o contexto do meio ambiente e a importância dele para a nossa vida. Desde a educação ambiental nas escolas, até como existência de equipamentos como ecopontos, a disponibilização de lixeiras de coleta seletiva nas ruas. O desafio de envolver a sociedade em uma causa tão nobre, aos poucos toma corpo em iniciativas como a desenvolvida no CRAS de Outeiro, na capital paraense. O Centro de Referência de Assistência Social virou ponto de uma ação que envolve 20 lideranças indígenas, o Aral. Juntos, eles recebem capacitação para atuarem como multiplicadores junto aos cerca de 1.000 refugiados venezuelanos que vivem hoje na Grande Belém. Além da FUNPAPA e do IEB, a iniciativa conta com a parceria da Agência da ONU para Refugiados. A ideia é simples: aproveitar o conhecimento ancestral dos indígenas estrangeiros, mas que pertencem à Amazônia, com soluções sustentáveis que possam melhorar a vida da comunidade como um todo. A COP ela vem discutir não só meio ambiente, vem discutir integração, vem discutir resiliência da comunidade. Então, eu acho nada mais do que relevante a gente trazer para essa comunidade onde eles têm uma cultura ambiental muito forte de como cuidar do meio ambiente, construir soluções. O projeto segue até o fim do ano. Exemplos assim animam o diretor-presidente do Instituto Alachaster, entidade que atua há 10 anos com letramento ambiental. A popularização de ecopontos como esse faz exatamente com que essa população ela veja que existe uma solução, uma tecnologia social, ou seja, ela está vendo ali, está recebendo a alfabetização, a educação ambiental e ao mesmo tempo tem ali no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, um espaço para que ela possa destinar adequadamente esse material. Vamos agora falar também de consumos de mídias pelos brasileiros. O IBGE, inclusive, divulgou informações sobre as mudanças nos hábitos de consumo de mídia dos brasileiros, isso dentro dos últimos anos. Os dados mostram que mais de 40% da população já está usando algum tipo de serviço pago de streaming de vídeo em casa. Já a TV por assinatura segue perdendo assinantes. A pesquisa também traz detalhes sobre o uso da internet em nosso país. Vamos observar. As mudanças de mercado e as condições econômicas da população vão transformando o jeito que as pessoas consomem as tecnologias da informação e num curto espaço de tempo. A TV por assinatura, por exemplo, vem perdendo força rapidamente. Em 2016, aproximadamente 1/3 dos lares tinham um serviço. Em 2024, 8 anos depois, o percentual caiu para pouco mais de 1/4 das casas, o menor já registrado. Eu acho que está muito caro. A galera quer ganhar muito dinheiro, fica botando. Você paga, ainda tem que ficar vendo anúncio e tal, eu acho injusto. Cada vez mais as pessoas usam televisões conectadas. No ano passado, pela primeira vez, mais da metade dos consumidores acessou a internet pela TV. Em 2016, eram apenas 11%. Uma outra tendência é das pessoas que não assistem mais TV aberta e preferem usar os serviços de streaming de vídeo, que já estão presentes em 4 a cada 10 casas. É a tecnologia integrando os dispositivos que antes caminhavam separados. E
antiga separação entre o que era TV e internet já não faz o menor sentido na prática, né? Esses mundos meio que se fundiram nos dispositivos, nos hábitos, nas emoções. A gente deixa para trás uma ideia de passividade, né, de uma programação linear, e a gente entra na era da interatividade. De fato, a facilidade de acesso e a infinidade de usos que o celular permite faz desse aparelho um atrativo poderoso da atenção das pessoas, principalmente dos mais jovens. A televisão a gente só vai ficar sentado para assistir, mas pelo telefone dá pra gente fazer um monte de coisa. Eu uso mais telefone, aí eu não tenho muito interesse em ficar na TV. A quantidade de pessoas com celular segue crescendo. Em 2024, quase 90% dos brasileiros tinham um aparelho para uso pessoal e mais da metade de crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos possuíam um. Um dado que reforça a importância de um acompanhamento cuidadoso dos pais. O acesso à internet, seja fixa ou móvel, também se mantém em alta e chegou a mais de 93% dos lares. Esse é um número que impressiona, mas acesso não é sinônimo de inclusão. Conectividade sem alfabetização digital é uma ilusão de avanço, né? Porque não basta estar online, é preciso saber navegar. A pesquisa aponta ainda que mais de 95% das pessoas usaram a internet todos os dias em 2024. A principal motivação foi conversar por chamada de voz ou vídeo. O uso de redes sociais é o motivo de 84% dos usuários, mas as finalidades que mais cresceram de importância foram acessar bancos, usar algum serviço público e comprar ou encomendar bens e serviços. Vamos agora falar também de prêmios, inclusive dos premiados. A Escola de Magistratura do Rio entregou na última segunda-feira, dia 22 de julho, o prêmio Emerge Mulheres do ano de 2025. A apresentadora Cissa Guimarães foi uma das vencedoras. Vamos observar. 5 mulheres receberam o Prêmio Home 2025. Todas elas com destaque nas áreas em que atuam, como a juíza federal Adriana Alves, secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, a deputada estadual Juscelia Oliveira Freitas, a desembargadora Maria Angélica Guimarães Guedes e a desembargadora aposentada Miriam Medeiros da Fonseca Costa. E, claro, a atriz Cissa Guimarães, atual apresentadora do Sem Censura. O programa de entrevistas, exibido aqui pela TV Brasil, acaba de completar 40 anos. O troféu Home é uma homenagem à jurista Home Medeiros, que se dedicou à causa feminista e aos direitos das mulheres. Muito bem, chegou aquele momento de falarmos de turismo. A população brasileira nunca viajou tanto de avião como em 2025. A movimentação nos aeroportos do país cresceu em torno de 10% na comparação com a primeira metade de 2024. Vamos confirmar mais dados e informações para você. Os brasileiros estão cada vez mais viajando de avião. A população nunca utilizou tanto modal aéreo como em 2025. E não é só isso. Por 51 vezes consecutivas, os números só cresceram, o que reforça a tendência de um recorde histórico para este ano. O comerciante Fernando é exemplo disso. Eu fiz em torno de umas 10 viagens. Não é nem é questão de gostar mesmo de viajar. Me faz bem, me dá prazer e eu gosto sempre de estar viajando. A gente tem umas milhas, né? A gente já aproveita elas, né? E agora você está embarcando para onde? Vou para São Paulo. De janeiro até agora, as companhias aéreas transportaram 61 milhões e 800 mil passageiros entre os vários aeroportos espalhados pelo país. Um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Os mais de 61 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos e internacionais pela aviação comercial. O mercado internacional foi responsável por transportar quase 14
14 milhões de turistas, uma alta de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em voos nacionais, o crescimento foi de 8,6%, com a movimentação de 48 milhões de pessoas. De acordo com os dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, entre os aeroportos mais movimentados do país, o melhor desempenho foi observado no terminal do Galeão, no Rio de Janeiro, seguido do Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Depois vem o maior terminal do país, o de Guarulhos, em São Paulo, e o Aeroporto de Brasília. De acordo com o governo, os resultados indicam um cenário positivo para os próximos meses de 2025. Os investimentos que o governo federal vem fazendo para a melhoria da infraestrutura aeroportuária, para o apoio institucional às companhias aéreas e com a valorização do trabalhador, surge efeito na ponta, possibilitando que mais brasileiros viajem de avião, conheçam os nossos destinos e contribuam para o crescimento e desenvolvimento do país. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Em primeira edição, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. E em segunda edição, no domingo, às 21 horas. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, vamos falar agora de dados turísticos. Mais de 500 mil de turistas, inclusive, devem ter visitado o Ceará justamente no mês de julho, porque hoje já estamos no mês de agosto. Muitas crianças, o cálculo é da Secretaria de Turismo do Estado. Quem esteve em Fortaleza, inclusive, pôde aproveitar passeio para ir conhecer o Mercado Central, uma das atrações bastante importantes da cidade. Nós vamos ver nesta reportagem da TV Ceará. Primeira vez que a Cristiane vem ao Ceará. Hoje ela aproveitou para passar no Mercado Central, no centro de Fortaleza, e vai levando para casa um pouco do nosso artesanato. Achando bonitinho esses imãs de geladeira, meu marido vai levar umas castanhas, tá vendo lá umas coisas para comer, né? Edileia é do município de Cacoal, em Rondônia, e escolheu passar as férias com a família em Fortaleza por um motivo especial. Trazer a mãe para conhecer e tomar pela primeira vez banho de mar. Sonho, né? Ainda parece que estou sonhando. Mas eu queria que também fosse novidade para mim, né? Porque as outras cidades eu já conhecia, então aí a gente escolheu vir para Fortaleza. Estamos levando vestido para as crianças, toalha de mesa, caminho de mesa. Umas coisinhas, estamos levando, só não dá para rede, que não tem como sair daqui sem levar rede. Para quem quer levar uma rede na bagagem, a Ticiane já fez até embalagens adaptadas. Fica tipo uma malinha, que o cliente ele não precisa colocar na mala. E nesse período de alta estação, a expectativa do Mercado Central é de receber uma média de 7 a 8 mil turistas por dia. Turistas que vão levar para casa um pouco do nosso Ceará, seja representado em um mimo, um artesanato ou ainda um alimento típico como a castanha de caju. Castanha de caju é a amêndoa que se mais vende, ela acompanhada do doce cristalizado. Castanha é a segunda amêndoa mais nobre do mundo, a primeira é nozes, a segunda é castanha de caju. Os comerciantes, por sua vez, adquirem mercadoria, tem bastante mercadoria, muita novidade e condições de atender, com aquele bom humor cearense, que o cearense sempre está atendendo bem, sorrindo, e pode vir para o Mercado Central, que será muito bem atendido e fará bons negócios aqui no Mercado Central. Muito bem, vamos então mudar um pouquinho de assunto e falar aí da região agreste de Pernambuco, porque um pedaço, inclusive raro, de Mata Atlântica está resistindo no meio ali da Caatinga. A gente vai conhecer nesta reportagem da Pref TV a Serra dos Cavalos, um refúgio verde localizado em Caruaru.
No agreste de Pernambuco, cercado por áreas de caatinga, um parque desafia o que se espera do clima e da vegetação da região. A Serra dos Cavalos, em Caruaru, abriga um dos raros fragmentos de Mata Atlântica ainda preservados no interior do estado. São diversos benefícios que aqui proporciona para toda a região, entre os quais a produção de oxigênio, absorve os gases tóxicos, regula a temperatura, a riqueza da biodiversidade. Quer dizer, é um patrimônio natural que a gente tem para Caruaru e região. A poucos minutos do centro de Caruaru, o parque ocupa uma área de 359 hectares e conta com trilhas ecológicas, açudes e espécies raras e endêmicas da fauna e da flora. É por isso que esse lugar é considerado um refúgio para quem busca o contato com a natureza. No último domingo, o parque foi palco de uma mobilização nacional, o evento Um Dia no Parque, que convida brasileiros de todo o país a ocuparem e valorizarem as áreas protegidas. Logo cedo, os visitantes participaram de alongamentos, ajudaram no plantio de mudas e seguiram trilhas que atravessam paisagens únicas, onde a Mata Atlântica resiste. A diferença de temperatura, a umidade do ar e a variedade de espécies tornam o ambiente ainda mais especial. Mesmo sendo bastante conhecido entre os caruaruenses, o parque ainda é uma descoberta para muitos turistas, como Edgar, que é do Rio de Janeiro e mora há alguns anos em Pernambuco e visitou o parque pela primeira vez. Eu vim matar um desejo já um pouco antigo de conhecer o parque. Eu já conhecia de internet, né? Já tinha visto as fotos, achei muito bonito e agora, hoje, chegou o dia de conhecer. Em Caruaru, a ação foi promovida com o apoio de biólogos, ecocondutores e da comunidade local. É um espaço onde todos os dias, em todos os momentos, estamos ensinando, aprendendo, conhecendo novas pessoas, fazendo pontes, se conectando tal qual é a natureza, tal qual a natureza, as raízes, as folhas e os galhos. A gente que trabalha aqui, a gente tem esse merecimento também de ser um ser conecto com outras pessoas todos os dias. A Serra dos Cavalos é um símbolo de resistência ambiental, onde floresta e gente se encontram. Esse contato, cada vez mais raro, é também essencial para o futuro. Na paisagem marcada pela caatinga, a Serra dos Cavalos lembra que conservar também é ato de pertencimento e que a natureza, quando valorizada, retribui em vida. Vamos falar agora das regiões que enfrentam aí temporadas de seca, mas acabam com isso ganhando uma decoração especial, principalmente no mês de inverno. É uma cara de primavera com ruas coloridas pelos ipês. E, inclusive, a Rede Minas vai falar um pouco das árvores, que é uma marca da força da natureza diante do frio e da seca. Vamos observar. A palavra ipê tem origem na língua tupi-guarani e significa árvore cascuda ou árvore de casca dura. Resistência que, para Flávia, traz relação com um momento difícil da vida superado com resiliência. Eu brinco que todo mundo, quando passa por um grande problema, encontra uma grande paixão. Tive um câncer de rim bastante grave em 2012 e quando eu acordei, a primeira memória que eu tinha era de um lindo ipê. Eu sei que não estava na época de florescer, porque foi em dezembro que eu operei, assim que eu me recuperei desse câncer. E aí a minha memória foi, gente, o ipê, ele se renova, ele perde as suas forças, ele perde as suas folhas, mas ele resiste e ele se refaz. E aí eu decidi que a partir daquele momento eu plantaria um ipê todos os anos. Coleção que hoje chega a 42 árvores. Cada uma delas entrou para a família de um jeito especial. Em muitos casos, revelando cores que se tornaram uma bela surpresa. André também coleciona ipês, só que de outra forma. O fotógrafo guarda, após cada clique, as imagens que estão encantando quem passa pelas ruas de Belo Horizonte. E ao contrário do que acontece com as flores que desaparecem após o período de inverno, esses registros garantem que elas ficarão eternizadas. Eu gosto de fotografar as coisas de Belo Horizonte não só nessa época do ano, mas essa época do ano ganha um charme todo especial, porque normalmente é tudo meio cinza e tudo mais. A gente sempre
sempre, como é fotógrafo, a gente gosta de cor. E então a gente sempre tenta buscar onde tem uma cor diferente, uma luz diferente. E quando chega a época dos ipês, tudo fica colorido. Reconhecida historicamente como cidade-jardim, não é de se espantar que as árvores causem encantamento em quem passeia por Belo Horizonte. De acordo com o mapeamento realizado pela Prefeitura, são mais de 187 mil espalhadas pela cidade. Desse total, 24 mil são ipês de 11 espécies diferentes. E para quem está adorando fotografar a beleza dos ipês, a dica é passear pelos locais em que essas árvores estão em maior número. A Praça da Liberdade tem muitos exemplares. A explicação para esse cenário florido, que lembra a primavera no meio do inverno, vem do modo como os ipês reagem às temperaturas mais frias. Eles florescem nessa época porque perderam as folhas no outono e, por isso, podem concentrar energia para produzir as flores. A permanência no inverno do frio, noites mais longas e dias mais curtos, noites mais secas e frias, faz com que as flores abram e permaneçam alguns dias na árvore. Eu amo essa época, né? Porque eu amo, tipo assim, natureza, então eu acho muito lindo os ipês. Eu sempre, desde pequena, sempre gostei muito, achei sempre muito bonito. Vamos agora falar de uma de nossas manchetes, que inclusive fala de parques. A da região norte de Minas. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Ele conta com mais de 200 cavernas e sítios arqueológicos, que inclusive registram vestígios humanos de até 12 mil anos. Esse mês de julho, o parque foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, inclusive. Vamos conferir nesta reportagem da Rede Minas. Peruaçu é como os Xacriabás, que vivem na terra indígena da qual o parque faz parte, chamavam e chamam o lugar até hoje. Peru, na linguagem indígena, significa buraco, vala, fenda. Açu, o que é grande. Buraco grande é o que se refere às grandes cavernas formadas pelas rochas calcárias presentes no vale. Criado em 1999, por meio de um decreto federal, o lugar tem mais de 56 mil hectares. Uma área maior que o tamanho de Belo Horizonte e Contagem juntas. O parque abriga mais de 180 cavernas. Está localizado em 3 municípios: Januária, Itacarambi e São João das Missões. E lá vamos nós, descendo pela trilha sinuosa, mas muito bem sinalizada. E pensar que evidências geológicas indicam que o Vale do Rio Peruaçu já foi banhado pelo mar há cerca de 650 milhões de anos. Pois é, aqui se formaram enormes galerias subterrâneas com várias formações rochosas. Nossa primeira parada é na galeria, onde está uma sequência de pinturas rupestres, prova da presença humana na região em tempos remotos, cerca de 12 mil anos atrás. Nós temos pessoas representadas, animais mostrando a caça da época, abrigos, né? Clarabóias iluminam extensos trechos de caverna, o que faz com que a vegetação cresça em meio às rochas em mais um desafio da natureza. Paisagens que enchem os olhos de quem as conhece. Vale cada segundo caminhado aqui, cada metrinho vale muito. É muito bonito. Finalmente chegamos ao fim da trilha. Eis a Gruta do Janelão, que também guarda mais uma surpresa. Aquela que é considerada a maior estalactite do mundo, com registro no livro dos recordes. Com vocês, a perna da bailarina. Eu achei aqui uma coisa interessantíssima. É esta placa aqui, que revela a verdadeira dimensão da gente nesse espaço todo aqui. A gente consegue ver exatamente a dimensão da perna da bailarina. E a gente tem a escala, comparado ela com o Cristo Redentor, né, que tem 38 metros de altura e a perna tem 28 metros. Tem a comparação com a Estátua da Liberdade também. E o mais interessante é a comparação com
humano, né? Nós aqui. Muito bem, estamos de volta. Como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. Mas antes de encerrarmos, vamos falar do quê? Lembra? A Voz do Brasil, exatamente, que está completando 90 anos. E nesses 90 anos, o programa de rádio já completou 24 presidentes e além da redemocratização do país 2 vezes. E também eventos marcantes dos 3 poderes e do mundo passaram por ele. Nesse quase um século, a Voz do Brasil passou por mudanças e se modernizou. Segue preenchendo a vida dos ouvintes por todo o país. Vamos observar. Em Brasília, 19 horas. O mais tradicional noticiário do país é também o mais antigo programa de rádio de todo o Hemisfério Sul. Pelo governo de Getúlio Vargas, a Voz do Brasil foi ao ar pela primeira vez em 22 de julho de 1935, apresentada por Luiz Jatobá. A Voz do Brasil, ela era, quando foi criada, um produto muito eficiente, porque entrava às 7 horas da noite, então, lá nos anos 30, a família inteira já tinha tomado banho, já tinha voltado do trabalho, o pai já tinha jantado, estava na frente do rádio. Em 1998, a Voz começou a ser também feminina. E a partir de 2003, a jornalista Kátia Sartório foi uma das vozes por quase 15 anos. E ela percebeu quanto o programa impactava e tinha força junto aos cidadãos brasileiros que pareciam tão distantes. Como conta sobre o repórter que foi cobrir um conflito em terra indígena no Mato Grosso do Sul em 2013. Os indígenas não deixavam a imprensa entrar de jeito nenhum. Até que viram na mão do Spence um gravador, a gente ainda usava o gravador de fita, cassete, com o logo da Rádio Brás, e um dos líderes indígenas, Guarani Kaiowá, identificou e disse: Voz do Brasil? Aí ele disse: sim, eu sou repórter da Voz do Brasil. E aí ele disse: Kátia Sartório? Aí ele disse: sim, ela que é a chefe lá. Pode entrar. Ele foi o único que cobriu com exclusividade esse encontro da FUNAI com os Guarani Kaiowá. O tom solene e institucional foi abandonado, tornando a Voz do Brasil mais próxima do cidadão. Hoje o horário é flexível e as rádios podem retransmitir a Voz entre 19 e 22 horas. E após 90 anos, a Voz do Brasil continua chegando a todos os cantos do Brasil. Uma das vozes atuais é Luciano Seixas. Bem-vindo à Voz do Brasil. Isso reflete a importância da comunicação que a Voz do Brasil representa para todo o país. Hoje, tudo é muito rápido, muito moderno e tal. De acordo com números divulgados hoje... É preciso estar atento, né, a essa modernização da linguagem, do conteúdo, do que está sendo feito e de como isso é apresentado. Eu acho que esse é o segredo da Voz do Brasil ser tão longeva e significativa, relevante na vida do brasileiro. E com essa última informação sobre a Voz do Brasil, o Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode acompanhar as nossas edições através do Facebook ou YouTube no @Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo no Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer a direção da TV Clique Brasil e também toda a nossa equipe de trabalho por esta apresentação jornalística e informações úteis para o seu dia a dia. Estaremos de volta, se Deus assim permitir, na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.